Muito boa noite. Que mais uma vez Jesus possa nos envolver e nos ajudar a entender a nós mesmos. Porque muitas vezes a dificuldade maior está nisso. Entender a nós mesmos, com as nossas reações, nossos gostos e os porquês de tanta coisa. Se eu pedisse para levantar a mão, quem se considera feliz integralmente, quantos levantariam a mão? Será que entre nós aqui tem alguém que fala, eu sou feliz integral? E se não gostar de mim, pegue eu lá fora. Por que a pergunta? Porque muita gente diz, caramba, eu sofro pra burro. Outros falam, eu tenho uma vida legal. Inclusive tem até um comercial na TV, que um cara está com um carro vermelho que lembra uma Ferrari, no farol para um cara com um carro que parece um frango. E ele fala, tá ruim a vida em companhia. Ele fala, pra você tá ruim, pra mim tá legal. Aí ele falou por quê, né? Inclusive até a namorada dele tem a ver com isso. E a gente fica naquela, por que tanta diferença, por que tanto sofrimento? E eu quero ser feliz. Porque na realidade a felicidade integral seria a gente não ter medo nem por um segundo de acontecer alguma coisa ruim. E nós sabemos que quem está feliz hoje, eu estou toda hora olhando no relógio, caramba, que hora que vai acabar essa alegria? Porque a alegria, como tem até um ditado que fala, que a alegria de pobre dura pouco. E a gente fica nessa preocupação. E a gente sofre muito por causa disso. Porque, como disse Jesus, nós somos tão insensatos que nós não sabemos a hora que o Pai escolheu para que a gente volte para casa. E a gente fica cometendo um monte de coisas que só vão piorar esse estado de insensatez espiritual. Então ele disse isso, que nada no mundo acontece sem o conhecimento de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e nem uma folha de uma árvore sem a permissão e o conhecimento do Pai. E a gente fica naquela, poxa, mas eu queria parar de sofrer. E muitas vezes a gente sofre porque a gente fica pensando, quando que eu vou alcançar aquela paz que Jesus tanto disse que tinha e tanto disse que nos dá? Porque até às vezes eu fico pensando, e já falei isso umas vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, que Jesus nunca falou de nenhuma das suas virtudes. E se nós procurarmos no Evangelho, ele nunca fez isso. E até era tão humilde que quando curava alguém dizia, a tua fé te curou. E ele nunca disse, Deus te curou, eu te curei. Então ele sempre colocava no bem-estar espiritual de cada um que procurava a cura dos seus males, a energia para realizar esse que a igreja apelidou de milagre. A única virtude do Cristo que ele nunca negou que tinha e disse que tinha e dava para quem quisesse era a paz. E ele dizia, eu tenho a paz e a minha paz eu vos dou. Então por que a gente não consegue essa paz? Pelo menos algumas microgramas da paz de Jesus. E na sua última noite, junto com seus apóstolos, quando ele deixou claro que as suas horas na terra estavam terminando, foi um alvoroço danado, foi uma comoção geral. Até Pedro disse, para onde tu vais, mestre? Ele disse, para onde vou, de momento tu não podeis ir. Nenhum de vocês ainda pode ir. Ainda tem muita coisa para passarem. E Pedro disse, mas eu vou com você para qualquer lugar, até para a prisão, para a morte. E Jesus disse, Pedro, não cantará o galo 3 vezes antes que tu me negues 3 vezes. E depois Jesus, reunindo os apóstolos, disse uma frase maravilhosa para eles, disse, não se turbe o vosso coração. Eu até vou pedir permissão para vocês, para ler o texto que está na Bíblia. Porque toda vez que eu levanto a Bíblia, eu dou vontade de passar a sacolinha, gente. Um dia eu ainda vou passar a sacolinha aqui no Joana. Nunca mais eles vão deixar eu entrar, mas que eu vou passar, eu vou. Então essa fala do Cristo está no capítulo 14, e ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu me for e preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber esse caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus,
Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou com ele e ele em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade vos digo, que aquele que crê em mim e fizer também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que é importante salientar essa parte? Estava um mal muito grande, muito desespero. Poxa, o que vai ser da gente sem Jesus? Porque todas as dificuldades que eles passavam, Jesus estava lá. É igual a gente hoje, qualquer dificuldade, a Joana me ajuda São Benedito, me ajuda Dr. Bezerra, me ajuda Dr. Hans, me ajuda Mentor. E quando a gente não é espírita, me ajuda Santo Expedito. E a gente sempre pedindo ajuda de tudo quanto é Espírito Santo. Nessa hora a gente não vê crença, a gente vê que a gente está num desespero danado e tem que apelar para alguém. Só que quando nós estamos desesperados, a gente não percebe que a galera está toda ali, batendo no ombro, mas a gente não ouve. Eu já contei aqui a história de um amigo. Ele me contou que conheceu uma pessoa, naquela época que todo mundo andava com um santinho, e até hoje tem pessoas que fazem isso. Ou anda com a imagem na carteira ou uma medalhinha. E esse cara, ele andava com imagem de tudo quanto é santo. E o rapaz perguntou para ele, poxa, mas todo mundo tem imagem de um, que é devoto, por que você tem esse monte? Ele falou, meu amigo, na hora do aperto eu falo, valei-me rapaziada, o que tiver perto tá junto. Então muitas vezes a gente, valei-me rapaziada, mas a gente não direciona para um foco. E a gente continua desesperado. E quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ele quis dizer o seguinte, a gente não pode se desesperar. Porque, gente, fala sério, é muito fácil ser feliz quando está tudo bem. É muito fácil ter fé quando está tudo bem. É muito fácil vir ao Joana, ir à igreja, ir à sinagoga, não importa onde, porque todas as religiões são importantes. Mas quando a gente acha que está numa boa, tudo fica fácil. Só que o problema de provar que isso que a gente chama de fé é quando a joanete dói. Porque dizer que ama Jesus, ama Deus, ama Joana, ama o mentor, ama até os porteiros do Joana, é muito fácil quando a gente não está sentindo dor, quando a gente não tem uma doença. Agora, o horário certo da gente mostrar que o nosso coração não vai se turbar em momento algum é quando o médico chega e fala, amigão, você está com câncer. Ou então quando o cara fala, olha, peguei tua mulher com outro, ela falou que nunca mais quer te ver na frente. Ou então quando o chefe liga para o departamento e fala, manda o fulano vir aqui. E a gente sabe que não anda fazendo coisa muito boa na empresa e sabe que vai ser um PB. Vocês sabem o que é PB? É, pé bem lá. Porque não fica bem para um espírita falar bunda. E a gente vai naquele desespero. Pô, caramba, vou perder o emprego, vou passar necessidade, minha família vai ficar numa pior. Quer dizer, a gente já começa a turbar o coração e criar a situação negativa antes dela acontecer. E por que Jesus disse aquilo aos seus apóstolos e transmitindo para cada um de nós? Que enquanto nós não entendermos uma fé concreta e raciocinada, nós não podemos estar com Ele. Primeiro que nós não iríamos entender o seu ambiente espiritual. Nós não iríamos conviver com essa saturação de amor, de bondade, de perfeição, porque nós ainda não conseguimos negociar esse tipo de sentimento. E a gente se machuca, a gente começa a sofrer em demasia, e quando o diagnóstico da doença é grave e a gente se desespera, a doença fica mais grave ainda. E hoje, se tiver algum médico aqui, ele vai confirmar. Os médicos estão percebendo que quando o paciente não se abala tanto, quando ele mantém um determinado grau de ânimo, de bom humor, a doença não evolui. Muito pelo contrário, na pior das hipóteses, ela estaciona. E qualquer terapia que entre, consegue solucionar melhor. Porque o problema é que quando nós achamos que temos fé e o calo dói, a gente já se vê deitado no caixão e a galera em volta dando risada, contando piada lá do lado de fora do velório.
Quando na realidade a gente tem que sempre enxergar o lado positivo. Nós sempre temos que ver que o Mestre Jesus, ele precisou estar ausente fisicamente, mas como ele também disse para os seus apóstolos, vou enviar um Consolador prometido que vai vos explicar as coisas. E hoje nós sabemos que esse Consolador é a doutrina espírita. E quando a gente vira espírita, porque eu não sei se vocês sabiam, a gente não nasce, a gente vira. Tem muita gente que vira espírita. E quando vira e vê o que é, desvira de novo. Fala, sai fora, isso é difícil pra caramba ser espírita. Primeiro que para ser espírita tem que ser bonzinho, eu não consigo. E ser espírita a gente tem que gostar dos outros, não consigo menos ainda. Aí vem Jesus e fala, tá vendo por que teu coração se turba, mané? Porque você não aceita ter um sentimento melhor, você não aceita ter um pouquinho de positividade. Porque, gente, muitas pessoas falam, mas no mundo de hoje é difícil ser positivo. Mas o mundo de hoje cabe no coração de cada um. Porque quando a gente vê o mundo de hoje tão negativo, adivinha o que está sendo projetado de dentro de nós? Porque é muito fácil falar, o mundo de hoje está tão difícil, é tanta coisa ruim. Gente, se a gente enxerga demais do lado de fora, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, que a gente está vendo de fora o que está aqui dentro. Porque quando a gente está calçado em fé, não aquela fé fanatizada, a fé raciocinada, nada do lado externo consegue abalar. Porque quando a gente tem essa fé raciocinada, automaticamente a gente está aspirando aquilo que Jesus disse que dá para quem quiser, que é a paz. A paz é a base de toda a saúde do ser humano, de toda a alegria, de toda a rejeição à doença, de todo o medo da morte, de todo o problema familiar e de todo o problema religioso. Porque hoje tem muita gente sofrendo porque tem uma determinada religião. E olha que coisa estranha, onde a religião deveria trazer consolo, para muita gente religião está sendo um motivo de sofrimento. Porque o pessoal está apontando Deus como um cara que aponta o dedo. Eu estou lendo um livro da Amália Domingos Soler, uma escritora espanhola, e ela contou um caso lá que eu achei tão lindo. Contou não, está escrito lá, né? Ela foi visitar uma família, e essa família estava passando por muitas necessidades. E era a mãe, o pai e uma menina de 4 anos. E a menininha de 4 anos passou por um problema muito sério, ela teve uma febre muito forte e quase desencarnou. Aí a mãe chegou para ela e falou, filha, pede para Deus que Ele vai te ajudar. Ela falou, como que eu vou pedir para Deus me ajudar? Se tudo que acontece de ruim, você fala que foi vontade de Deus. E realmente, muitas pessoas têm esse hábito, acontece um problema, foi a vontade de Deus. Aí morre alguém, foi a vontade de Deus. E a menininha começou a ouvir isso e falou, caramba, se tudo que acontece de ruim é a vontade dele, como que eu vou pedir para Ele me curar? E numa outra situação, eles tinham pão na mesa, coisa que era raro, e a mãe pediu para a criança rezar o Pai Nosso. A menina falou, eu rezo, mas eu não vou falar aquela parte do Pão Nosso, não. Ela falou, mas por quê? Ela falou, como é que eu vou pedir o pão se ele já está em cima da mesa? Então a gente vai vendo isso, a gente percebe como as religiões precisam canalizar amor, positividade e fé no coração das pessoas. Parar de dizer que Deus castiga, porque quando nós ouvimos, olha, quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, aí que motivo que a gente tem para ler esse capítulo 14 do Evangelho de João e falar, não vou permitir que o meu coração se turbe de medo. Porque todo mundo está me ensinando que eu tenho que ter medo de Deus. E até tem gente que coloca no carro um selo, temor a Deus vos salvará. Salvará do quê? É impossível ter salvação com medo de alguém, gente. E aí é ver Deus como nem padrasto, porque tem padrasto que ama seus enteados. É ver Deus como meu melhor inimigo. Aquele cara que era melhor não ter. Por quê? Para não turbar o meu coração, eu tenho que ter fé em alguma coisa, tenho que acreditar em alguma coisa. E o legal é que quando Jesus ensina esse tipo de coisa, Ele está praticamente dizendo que nós podemos ser solitários na nossa vida, que nós podemos nos sentir mal por não ter alguém do lado, mas por mais solitário que sejamos, nunca vamos ser sozinhos. E já isso é um motivo de muita alegria, é um motivo da gente nunca se sentir abatido, porque independente da situação, do sexo, da nacionalidade, da cor da pele, nós nunca vamos estar sozinhos. Só que para o nosso coração não se turbar, nós temos que aumentar a nossa visão das coisas. Segundo Einstein, tudo é relativo, ou seja, tudo tem uma dupla posição. Às vezes quando a gente está numa situação de dor, de amargura,
A gente começa a enxergar só um lado, a gente já começa a falar, ai meu Deus, eu sou o maior coitadinho do planeta Terra. Só que quando nós olhamos por outro ângulo, a gente fala, caraca, tinha um cara do meu lado sofrendo mais que eu, e eu estava tão preocupado em reclamar da minha vida que eu não vi que eu tinha uma vida maravilhosa. O cara estava sofrendo muito mais. E além de chorão, agora aos olhos de Deus, eu também sou um baita de um egoísta. E é por isso que o nosso coração vai se turbando. Acho que vocês conhecem o Dr. Vladimir, que está sempre fazendo palestras aqui no Joana. Que a voz dele sim é voz de orador. Aquilo que é voz, não isso aqui que vocês estão ouvindo. E eu assisti uma palestra dele no Ceará das Fraternidades, ele contou uma história que eu achei fantástica. Ele disse que uma mulher muito rica, que gostava muito de ir ao teatro, foi numa determinada noite assistir a ópera, e quando ela desceu do seu belo carro, ela olhou do outro lado da rua, tinha uma ponte, e embaixo estava morando uma família. Mulher, marido e uma criança pequena, uma menina. E ela, antes de entrar no teatro, ficou curiosa de ver que aquelas pessoas, apesar da situação, eles não estavam demonstrando o sofrimento. Muito pelo contrário. Ele extremamente carinhoso com a esposa e a menininha brincando ao redor deles com uma bolinha de papelão. E ela falou, caramba, como é que pode estar numa situação dessa e demonstrar essa alegria? E por curiosidade ela foi até eles. E ela viu a situação de miséria mesmo e deu um tipo de uma esmola. E o casal disse para ela, olha, nós agradecemos muito. Muito obrigado, que Deus te ilumine pelo que você vai nos proporcionar, que hoje a gente vai poder comer alguma coisa. Mas não falaram isso naquele tom de piedade que muita gente faz, quando se faz de vítima. E ela ficou mais curiosa ainda e falou, como é que pode tanta dignidade numa situação dessa? E vendo a menina brincar daquele jeito, chamou a menina e falou, como é que você pode brincar desse jeito, tá numa situação dessa? O tapete era uma caixa de papelão e a cama era a mesma caixa. Como é que você pode estar tão feliz sem ter um lar? Aí a menina falou, mas nós temos um lar, só que não cabe dentro de uma casa. Ou seja, a postura moral desses espíritos estava mostrando que eles não estavam precisando de bens materiais para se sentirem filhos de Deus, para se sentirem amparados por Deus. Porque a alegria vinha de dentro deles. Eles não estavam precisando de alguma coisa externa para se sentirem felizes. E muitas vezes a gente fala, olha, se eu tivesse a mulher dos meus sonhos, eu era feliz. Ou a mulher fala, se o meu marido fosse um pouquinho mais jeitosinho, eu era feliz. Aí o dia que ele arruma a Gisele Bündchen, ela arruma o galã, ele fala, caramba, quando eu tinha mulher feia, ninguém cantava. E ela a mesma coisa, pô, quando eu era casado com um cara normal, a mulherada não dava em cima. Aí ela fala, eu era feliz e não sabia. Ou seja, o que era o motivo da alegria passa a ser da preocupação. Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto ter uma saúde de ferro, aí não podia tomar água que enferruja. Ou seja, todas as situações de uma pseudo-felicidade vai ter a contrapartida. Até porque Jesus uma vez disse assim, que o reino dele não era desse mundo. E eu tenho aberto o Evangelho em casa e tem saído sempre do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio, que eu até gostaria que em casa vocês lessem. Vocês vão ver que faz todo um sentido, é uma mensagem linda de Santo Agostinho. E nessa mensagem a gente entende que quanto mais a gente quiser ser feliz e integral na matéria, menos a gente vai conseguir. E que quando a gente se preocupar em demasia por alguma coisa que a gente julga que vai nos trazer felicidade dentro do contexto material, vai ser uma felicidade com data de validade vencida. E para encerrar eu vou ler um textinho, como eu sempre faço, que eu sempre falei para vocês, eu sou transmissor de recados. É o texto de uma pessoa que passou por uns bocados bem difíceis na Terra. Mas a alegria dele espiritual, a força espiritual, a fé era tão grande que ele nunca se permitiu ter o coração turbado. Estava sempre cristalino e por isso que ele sentia essa paz que o Cristo estava dando para ele todos os dias até cumprir o trabalho dele. Quando mergulhou no corpo físico para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Aquinhoado com o incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões,
bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto da segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo objetivo da iluminação. Adversários do ontem que se haviam reencarnado também crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os epícolos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda ordem, tentações incontáveis, que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e força para não desfalecer. Trabalhava infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o achote da fé racional, se distendia, através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando sob o metralhar de perversas acusações. Permaneceu fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e seus líderes que passaram a amá-lo e tornou-se parâmetro de comportamento, transformando-se em uma pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se da estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando em suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício intérmino da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi um mediunato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de que esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Esse texto é de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, e chama-se O Retorno do Apóstolo Chico Xavier. E quando nós nos sentirmos abalados em demasia para lembrar das palavras do Mestre, não vamos esquecer que o Espiritismo nos diz que nós estamos num planeta onde existem 3 tipos de reencarnações. A de expiação, para aqueles espíritos ainda muito endurecidos no mal, que reencarnam justamente para expiar, para colocar para fora aquilo que trazem de ruim na sua essência espiritual. As expiações de provas, onde os espíritos que já têm um conhecimento
já se dominam um pouco mais, já entendem melhor o que é o amor de Deus e de Jesus, escolhem uma encarnação de dificuldade para provar para si mesmos que já possuem autocontrole e compreensão das dificuldades que a vida apresenta. E as encarnações de missionárias, onde esses espíritos já totalmente desprovidos de compromissos karmáticos, vêm até nós para, através do seu exemplo, da sua renúncia, fazer com que a gente sofra um pouquinho menos. Ou seja, as 3 encarnações envolvem dificuldades. Porque, gente, se fosse fácil, Deus não precisaria dar tantas e tantas encarnações para a gente começar a pensar se vale a pena ter um pouquinho de amor ao próximo e, consequentemente, sentir um pouquinho de paz. E é essa paz que eu desejo a cada um de nós, que nós possamos nos aproximar mais do Mestre através desse sentimento fantástico que é a paz. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus. E neste momento, agradecidos que estamos pelos ensinamentos da noite, pela mensagem que aqui recebemos, pelo alívio dessas palavras provocadas em nossos corações, vamos ligando todos os nossos corações em muito amor, levando amor aos nossos